10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. que não fecha. Igreja que ora. Igreja que não fecha. Igreja que Ora. Igreja que Não fecha. Igreja Que ora. que não fecha. Igreja que Hino 107 do cantor cristão. Pensoso aguardamos tua vinda, bom Jesus, quando em majestade e glória tu voltares lá dos céus. Removida então veremos toda dor, toda aflição, exultando aplaudiremos tua glorificação. Bençoso aguardamos tua vinda, bom Jesus, pois assim como subiste, voltarás dos altos céus, e nós tuas testemunhas com prazer e exaltação, exultando aplaudiremos tua glorificação. Bençoso aguardamos tua vinda, bom Jesus, com os nossos bem-amados guardaremos tua luz. Quando tu, Jesus, voltares, desfará toda opressão, exultando aplaudiremos tua glorificação. Amém. A graça e a paz, queridos irmãos, louvado seja Deus, porque através deste canal nós podemos compartilhar da palavra, da bendita palavra de Deus. Quero saudar a todos que estão conosco neste culto. Quero estar dizendo que nós estamos constantemente em oração pela sua vida, pela vida da sua família, pela vida dos pastores, missionários, irmãos e irmãs, servos e servas do Senhor Jesus Cristo, em especial pela Igreja Batista Bela Vista, também pelas famílias dos nossos irmãos, pelas nossas próprias famílias, pela nossa nação, pelas autoridades. Diariamente temos nos colocado na presença do Senhor e orado. Esse tem sido o nosso papel, a nossa função,
enquanto estamos vivendo essa pandemia. Nós queremos estar falando da palavra de Deus. Dessa feita queremos falar sobre Demas. Demas. D de dado. Demas. O texto que queremos ler está em 1 João 2, versículo 15. 1 João 2, versículo 15. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Graças a Deus, palavra de Deus. Num desses sermões já pregados através desse canal, tivemos o privilégio de falar sobre Epafrodito, um sermão biográfico, quando a gente fala sobre a vida de uma pessoa. E com certeza a vida desse servo de Deus foi, é e será sempre de grande valia para a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que Epafrodito era um servo qualificado, especial. A Bíblia chama ele de irmão, companheiro de trabalho, de luta, um mensageiro. O apóstolo Paulo chega a dizer que ele era um amigo em suas viagens missionárias. Está ali em Filipenses 4:18 e Filipenses 2, de 24 a 30. Se você não viu, não ouviu esse sermão intitulado Epafrodito, veja, vai ser muito enriquecedor para a sua vida, assim como foi para a nossa. Nesta feita eu quero buscar a compreensão através do Espírito Santo na palavra de Deus a respeito de Demas. E nesse sermão nós queremos pontuar o que levou Demas a abandonar o apóstolo Paulo, a abandonar a fé cristã, diferentemente de Epafrodito. O que a Bíblia tem a dizer sobre Demas? Primeiramente, vamos ver as 3 citações que a Bíblia faz a respeito de Demas. São apenas 3 citações. Ele que era um cooperador do apóstolo Paulo, assim como Epafrodito, que falamos da outra feita. Demas aparece na Bíblia em 2 menções que Paulo faz sobre ele durante as saudações de suas cartas enviadas à igreja de Colossos e à igreja de Filemão. Na carta do apóstolo Paulo aos Colossenses, o seu nome é citado, sem maiores explicações. Ele apenas aparece saudando a igreja em Colossenses 4, versículo 14. Já na epístola de Filemão, o apóstolo Paulo identifica Demas como um de seus cooperadores, ao lado de Marcos, Aristarcos e Lucas. Filemão 1, versículo 24. A palavra empregada por Paulo para se referir a Demas como um cooperador é a mesma que ele usou para se referir a Epafrodito. É um companheiro de trabalho. E isso quer dizer que Demas era um dos colaboradores do ministério do apóstolo Paulo na missão de anunciar o Evangelho. E a terceira citação que a Bíblia faz a respeito de Demas, lembrando que a primeira está em Colossenses 4,14, a segunda em Filemão 1, 24, e a terceira é essa que eu vou citar. E essa terceira citação é de se admirar, é de se surpreender. Vejam só, se por um lado as 2 primeiras citações falam dele como alguém próximo, como um companheiro, como um cooperador, nessa terceira citação os irmãos vão se admirar, vão se surpreender
da mudança drástica que vai acontecer. Durante o período que o apóstolo Paulo esteve preso em Roma, Demas foi citado como um desertor, alguém que abandonou ele. E ele escreve em 2 Timóteo 4, versículo 10: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Noutra tradução: porque Demas me abandonou, pois amou as coisas dessa vida, e foi para Tessalônica. Amou o mundo. Em outra tradução, abandonou o apóstolo Paulo devido ao seu amor ao mundo. E recapitulando o verso que nós vemos no início do sermão, 1 João 2,15: não amem o mundo e nem o que há nele. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Triste, né, irmãos? Que mudança drástica. Amados, nada se sabe quem foi Demas, além daquilo que acabamos de ler nesses 3 textos bíblicos. Sabemos que o nome Demas era muito comum na época do Império Romano, no primeiro século. Inclusive há muitos estudiosos que fazem uma correlação do nome Demas como uma forma do nome Demétrio. Para muitos estudiosos tem-se a mesma raiz no nome. O nome Demétrio, quando origem hebraica, significa que se consagrou, enquanto que na língua grega que significa consagrado a Deméter. E Deméter era então conhecida como a deusa grega da agricultura. Essas algumas pesquisas que acabamos fazendo para trazer esse significado do nome Demas aos irmãos. Eu quero fazer uma primeira consideração. Há algo que ninguém pode negar. Demas teve o privilégio, a oportunidade de aprender, de ser discipulado pelo próprio apóstolo Paulo. Ele cresceu na fé, aprendendo com o próprio apóstolo, assim como Marcos, autor do Evangelho de Marcos, assim como Lucas, o médico, autor do Evangelho de Lucas, autor do livro de Atos. Ele teve esse grande privilégio. Imagine os irmãos quantos milagres Demas presenciou, quantas palestras, quantos sermões, quantos discursos apaixonados do apóstolo Paulo. Se havia algum lugar neste mundo onde o ensino sobre Jesus era abundante, com certeza era próximo deste servo de Deus, o apóstolo Paulo. E lá estava Demas. Então parece realmente de admirar, parece difícil de imaginar alguém como Demas abandonando a fé, depois de ter sido companheiro, colaborador destes homens que acabamos de citar, como Paulo, como Marcos, como Lucas. Amados irmãos, às vezes não valorizamos servos e servas que tivemos a oportunidade de aprender a respeito de Cristo. E isso é um erro, pois Deus coloca homens, mulheres para fazer a sua obra. E felizes são aqueles que aproveitam a chance de serem ensinados aos pés daqueles a quem o Senhor vocacionou, a quem o Senhor colocou. Demas teve esse privilégio. Uma segunda consideração que eu quero fazer, o fato de Demas ter sido citado como cooperador, como companheiro de trabalho, ou seja, ele era alguém que tinha a motivação certa, ele era alguém que realmente estava sendo um companheiro na luta,
Então, amados, é notório que todos aqueles que conhecem a Cristo, que se arrependem, que confessam seus pecados, que recebem o sublime amor de Deus e verdadeiramente têm uma experiência de novo nascimento, ficam empolgados, ficam apaixonados por Jesus e querem segui-lo de todas as formas. Quando um homem tem contato com esse Deus tremendo, não quer saber mais de outra coisa na sua vida, porque tudo que faltava em sua vida se completa por meio de Jesus Cristo. Contudo, apesar de tudo isso, as Escrituras enfatizam claramente: tenho-vos dito isso, para que em mim tenha paz. Pois no mundo tereis aflições. Tende bom ânimo, eu venci o mundo. João 16:33. Ou seja, há lutas, há aflições, há combates, há açoites, há perseguições, há dores. Para trilhar o caminho do céu, passa por muitos reveses. Irmãos, quando um novo convertido é criança, ele se alimenta com leite. Mas passando algum período, ele começa a ter um alimento mais sólido, experiências mais sólidas, porque aí ele vai se tornando um homem, ele vai amadurecendo, ele vai se fortalecendo para o combate da fé. É isso que todos nós esperamos de um novo cristão que acaba de se converter. Eu não tenho dúvida que com Demas não foi diferente, mas alguma coisa aconteceu no meio do caminho, e ele então desviou-se. Quando Demas conheceu a Cristo, ouvindo essa pregação do apóstolo Paulo, certamente ele se rendeu a esse Deus que morreu na cruz por ele. Mas passado algum tempo, as lutas vêm, as batalhas se apresentam, e pouco a pouco a fé vai sendo minada, as pessoas vão sendo tiradas e vão ser colocadas em perigo de combates. E é para isso mesmo que Jesus nos levanta, para estarmos em combate. O apóstolo Paulo chega a dizer: combati o bom combate. É uma carreira de combate. Quem se entrega, quem realmente quer ser um seguidor de Jesus, não pode se esquecer disso. Demas estava envolvido nesses combates, juntamente com Paulo, com Epáfra, com Lucas, com Marcos, com tantos outros. E a sua motivação era clara, era servir ao Mestre, aprender dele, viver para Cristo e colaborar com o reino de Deus. E olhando para Paulo como um pai na fé, ele queria aprender, ele queria imitar, ele queria realmente passar uma imitação de que ele estava seguindo o Mestre através da vida desse servo de Deus. Ele via em Paulo que Cristo estava com ele. E assim como Cristo estava com Paulo, ele queria que também Cristo estivesse com ele. Tanto que ele é citado para os irmãos de Colossos e para os irmãos de Filemão. Paulo não iria citar um colaborador que não fosse realmente um cristão. Mas alguma coisa aconteceu no meio da curva. Tenho certeza que o exemplo do apóstolo Paulo e dos demais irmãos que faziam parte da batalha foram incentivo para ele. Mas então a pergunta que vem à tona é: o que aconteceu com Demas? O que aconteceu com Demas? Um ponto é certo: ele abandonou Paulo em algum momento da sua trajetória. E a Bíblia não esconde, a Bíblia não se omite, ela expõe claramente
qual é o motivo deste abandono. O texto de 2 Timóteo 4,10 deixa muito claro: porque Demas me abandonou, amando o presente século, amando a vida presente, amando o mundo, e foi para Tessalônica. O pior não é Demas ter abandonado a Paulo, porque pode haver divergência na liderança, mas a vida segue, o ministério segue, e nós vamos servir ao Senhor num outro ministério. O pior é ele ter abandonado os caminhos do Senhor. E nós queremos então buscar na história bíblica o que estava acontecendo naquela época que o apóstolo Paulo fazia as missões e nesse momento ele estava preso em Roma. O que é que estava acontecendo? Qual é o contexto daquele momento? Nós queremos buscar o contexto daquela época para podermos arejar as nossas mentes e, com a iluminação do Espírito Santo, procurar entender o teor dessa questão. Por que Demas deixou Paulo? Por que ele amou o mundo? O que foi que de fato aconteceu? Esse é o nosso próximo, então, desafio. Entender essa questão. Vamos buscar, então, o contexto daquela época. No ano 64 depois de Cristo, aconteceu um grande incêndio em Roma. Devido a rumores que o próprio imperador Nero era o responsável pelo incêndio, Nero começou a culpar os cristãos e suscitou uma grande perseguição, lançando muitos deles às prisões como cães, enquanto outros eram crucificados e queimados vivos. Nesta época foram escritas as últimas palavras do apóstolo Paulo em 2 Timóteo. A perseguição aos cristãos estava terrível. Paulo está prestes a ser morto, como ele mesmo diz: porque já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício e o tempo da minha partida está próximo. 2 Timóteo 4, versículo 6. É isso que está acontecendo. No mesmo texto de 2 Timóteo 4, ele relata isso que estava acontecendo. E relata mais: Demas me desamparou, me abandonou, amando o mundo, e foi para Tessalônica. Foi um período negro da história da igreja. E esse período tornou-se ainda mais perigoso quando alguém se declarava cristão. E devemos lembrar que o Império Romano dominava toda aquela região, e sendo os cristãos acusados pelo próprio imperador de ter incendiado a capital do Império, havia poucos lugares seguros onde os discípulos poderiam se reunir. E nesse cenário de trevas, perseguição, miséria, Demas abandonou o apóstolo Paulo, e a Bíblia diz que ele abandonou porque amou o presente século. Podemos então observar pelo histórico contextual que Demas olhou em volta e viu que o seu mestre, o grande pregador da época, o seu modelo imitador, o apóstolo Paulo, seria morto em breve. E ele viu quanto sofrimento ele e os discípulos estavam suportando e achou que não valia mais a pena continuar. Esta é uma das correntes de entendimento, porque ele abandonou e amou o presente século. E aí ele volta os seus olhos para a circunstância da vida, deslumbrado com o mundo, voltou para trás. E assim como Jonas fugiu da sua missão, abandonando a fé para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Não Jonas, mas o Demas. Este sim, não só abandonou a sua missão, mas também foi atraído pelos cuidados deste mundo. Se esqueceu do que o apóstolo Paulo havia ensinado antes,
Por isso, não desfaleçamos, ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. 2 Coríntios 4, 16 a 18. Podemos dizer que Demas não fez uso ao seu nome, que se consagrou, voltou ao mundo. A Bíblia diz que ele amou o mundo, amou o presente século, amou as coisas dessa vida. E a Bíblia diz: não ame o mundo nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. 1 João 2,15. E quando a Bíblia fala de mundo, ela não está falando geograficamente, ela está falando do conceito, da cultura, dos valores, de uma mentalidade que é hostil a Deus, uma mentalidade que se opõe a Deus. E na parábola do semeador, quando Jesus falou da semente da palavra de Deus que foi sufocada por espinhos, aqueles espinhos representam a preocupação deste mundo, o engano das riquezas. Mateus 13, 22. Demas amou o presente século, o mundo entrou nele. O presente século sem Cristo de sua época não representava perigo algum para a vida, mas aqueles que serviam a Cristo, aqueles que eram seguidores, estes sim podiam pagar com a própria vida, como tantos o fizeram. O presente século não representava nenhum perigo, mas aqueles que seguiam a Cristo, esses estavam constantemente em perigo, devido à sua fé. Muitos estudiosos discutem se essa deserção de Demas, se esse abandono de Demas foi apenas por um período, alguma fraqueza, ou se foi uma queda definitiva. Não sabemos. Seja como for, Paulo ficou decepcionado com ele. Mesmo porque não há nenhuma outra passagem bíblica que fala de Demas sendo restaurado. Não que ele não tivesse sido restaurado, mas a Bíblia silencia e cabe somente a Deus esta resposta. Mas é notável que antes de falar sobre Demas, Paulo fala sobre a bem-aventurança dos crentes que amam a vinda do Senhor, 2 Timóteo 4,8. E aí na sequência ele apresenta Demas, um amante do presente século. De fato, em Demas nós não encontramos o exemplo de alguém que busca as bênçãos eternas, mas de alguém que busca os prazeres transitórios desse mundo. Por isso que alguns intérpretes sugerem que Demas é aquele tipo de pessoa descrito lá em Mateus 7, 22, 23. Aqueles que fizeram a sua casa sobre a rocha. Aqueles que vêm a Cristo nos últimos dias e dizem: Senhor, Senhor, em teu nome... Não, em meu nome não. Eu não vos conheço. Finalizando, meus amados, esse sermão a respeito de Demas. O que significa a biografia de Demas para nós hoje? João 14, 20 e 21 diz assim: naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Amar a Deus sobre todas as coisas, é isso que a gente aprende. É só o amor a Deus que prevalece. A questão não é estar na igreja, a questão não é fazer parte de uma comunidade, mas a questão é amar a Deus sobre todas as coisas, porque muitos hoje estão em igrejas evangélicas, as quais dão as mãos, cumprimentam com a paz, contudo, têm os seus corações longe de amar a Deus sobre todas as coisas. Para muitos a cruz de Cristo não importa, somente as bênçãos materiais. A fé de muitos se baseia no fato de ter dinheiro, dos bens, das posses. E o mundo dentro dessas pessoas afastam ela do amor do Pai. Eu não tenho dúvida, porque a Bíblia diz. Se hoje houvesse uma perseguição, como ocorreu de Nero com a igreja, será que nós ficaríamos firmes? Ou será que nós faríamos como Demas? Fugiríamos, abandonaríamos a fé, abandonaríamos a nossa liderança?
Quantos exemplos, Demas, temos em nossa geração que abandonam o amor a Deus e a fé em Jesus Cristo? O Espírito Santo diz hoje para mim e para você: Demas, Demas, por que abandonas o primeiro amor que tinha no início da sua conversão? Por que tens abandonado o primeiro amor? Será possível que somos como aqueles que Pedro disse: porquanto, se depois de ter escapado das corrupções do mundo pelo conhecimento do Senhor Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencido, tornou-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque melhor afora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio o que é por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao esponjadouro da lama. Segundo a Pedro 2, 20 a 22. Amado, estou encerrando já. Vamos refletir. Que bom se tivéssemos começado esse sermão de trás para frente, falando de um Demas que tinha abandonado sim os seus pecados e que estava fora da comunhão, sem amor a Deus, vivendo dissolutamente no mundo em busca dos seus prazeres e dos seus vícios. Mas aí ele vai e encontra o evangelho puro, se converte ao Senhor Jesus, torna-se um cooperador, um amigo, um companheiro de lutas, um servo fiel. Melhor teria sido se Demas tivesse começado no mundo, mas terminado com Cristo e conhecido a salvação, do que trocar a Cristo pelo mundo. Nesse caso, feliz é o ladrão da cruz, irmãos, porque ele viveu como um pecador imundo, um ladrão, mas ao final da sua vida conheceu a Cristo. Demas pode ter vivido muitos anos depois de ter abandonado a fé. Não sabemos porque a Bíblia não fala. Que o Espírito Santo nos ajude, amados, em nossas fraquezas, a não tosquenejar, a não vacilar, a não dormir. Que o Espírito Santo nos ajude a colocar o nosso amor a Deus sobre tudo. Primeiramente Deus, sobre todas as coisas, e o amor dele também vai estar em nós, como promessa de João capítulo 14, eu me manifestarei a ele. Demas, um mau exemplo de alguém que abandonou o servo de Deus, e pior, abandonou o próprio Salvador, que é Jesus Cristo. Meu querido, minha querida, eu oro pela sua vida, para que você não abandone o ministério da casa de Deus, para que você não abandone a Jesus Cristo, não seja corrompido por este mundo, permaneça firme e forte, que o Senhor Jesus te abençoe. E nós nos encontramos no nosso próximo encontro, com a permissão do nosso Deus. Até lá, um forte abraço em Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. Graças a Deus.